Oi, 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 gente linda que acorda cedo para ler livro. Tudo bem com vocês? Como vocês estão se sentindo hoje, hein? Eu me chamo Luciana, tô com esse projeto do Clube do Livro da Lulu. O nosso terceiro livro de trabalho, o primeiro do ano, é O Menino do Dedo Verde, de Maurice Druon. É com tradução de Dom Marcos Barbosa, ilustrações de Marie-Louise Nerry. Essa edição é da José Olímpio, editora, 62ª edição. Foi lançado, salvo engano, em 1998, mas tudo sobre essa peça linda vai estar na descrição desse vídeo. E hoje a gente vai adentrar o 15º capítulo. Antes de entrar, o capítulo 15, eu gostaria que vocês inscrevessem-se no canal, ativassem o sininho. O like é muito importante, gente. Comentários na barra de comentários. E se sobrando aqueles carocinhos de tempo, compartilhe essa maravilha, tá joia? Vamos lá, capítulo 15. No qual Tissu tem uma aula de geografia seguida de fábrica. No qual Tissu tem uma aula de geografia seguida de uma de fábrica. E no qual o conflito entre os vou lás e os vai-te embora se estende de modo imprevisto. Aqui é a ilustração de Marie-Louise Nerry. Maravilhosa, né, gente? Deve ser a fábrica do Senhor Papai. Vamos lá. O Senhor Trovões estava sentado atrás de sua mesa. Recuperara a voz de trombone e trovejava em 3 telefones ao mesmo tempo. O Senhor Trovões, via-se logo, estava ocupadíssimo. É sempre assim quando estoura a guerra em algum ponto do mundo, disse Tissu. Em Mirapólvora temos o dobro do trabalho. Por isso é que Tissu tinha observado que a sirene da fábrica tocara 2 vezes mais que o de costume, e os operários eram 2 vezes mais numerosos. As 9 chaminés lançavam tanta fumaça que o céu tinha ficado escuro. Então eu volto quando o senhor estiver menos ocupado, disse Tissu. O que é que você queria perguntar, meu filho? Eu queria saber onde foi que esta guerra estourou. O senhor Trovões levantou-se, levou Tissu para junto de um grande globo terrestre que fez girar e colocou o dedo bem no meio. Você está vendo este deserto? Disse ele. Pois foi aqui. Tissu viu sob o dedo do senhor Trovões uma pequena mancha cor-de-rosa que parecia uma pastilha. Por que a guerra se meteu aí, senhor Trovões? É muito fácil de entender. Quando o senhor Trovões dizia que qualquer coisa era fácil de entender, Tissu ficava desconfiado. Geralmente era muito complicado, mas desta vez, Tissu estava resolvido a escutar direitinho. É muito fácil, repetiu o senhor Trovões. Esse deserto não pertence a ninguém. A ninguém, repetiu interiormente. Mas à direita se encontra a nação dos vou lás e à esquerda a nação dos vai-te embora. Vou lás, vai-te emboras, repetiu de novo Tissu. Ele estava mesmo muito atento. Ora, há algum tempo os vou lás anunciaram que queriam esse deserto. Os vai-te embora responderam que também queriam. Os vou lás se instalaram numa ponta e os vai-te embora na outra. Os vou lás enviaram um telegrama aos vai-te emboras, dizendo-lhes que se retirassem. Os vai-te emboras replicaram pelo rádio que proibiam os vou lás de permanecerem onde estavam. Agora, os 2 exércitos estão em marcha e quando se encontrarem, travarão o combate. O que é que há nesta pastilha cor-de-rosa? Isto é, neste deserto? Jardins? Perguntou Tissu. Claro que não. Se é um deserto, ali não há coisa alguma, só mesmo pedras. Então essa gente vai brigar por causa dessas pedras? Eles querem o que está por baixo, meu filho. Debaixo do deserto? O que é? Petróleo. Por que querem eles essa coisa chamada petróleo? Para que os outros não tenham. Querem esse petróleo porque o petróleo é indispensável numa guerra. Tissu bem sabia que as explicações do Sr. Trovões acabavam ficando dificílimas.
Ainda bem que ainda não estão brigando por nióbio. Fechou os olhos para pensar melhor. Se compreendi direito, os Volás e os Vai-te-emboras estão em guerra por causa do petróleo, porque o petróleo é indispensável para a guerra. Abriu de novo os olhos. Mas isso é uma tolice, declarou ele, o tissuzinho, né? As orelhas do Sr. Trovões ficaram escarlates. Tissu, será que você quer um zero? Não, respondeu Tissu. O que eu queria é que os Volás e os Vai-te-emboras não entrassem em combate. Essa demonstração de bons sentimentos acalmou provisoriamente a cólera do Sr. Trovões. Isso é claro, disse ele, dando de ombros. Ninguém jamais quis guerra, mas sempre existiu. O que é que eu poderia fazer? Pensava Tissu. O que é que eu poderia fazer? Colocar o meu polegar na pastilha cor-de-rosa? É muito longe esse deserto? Perguntou ele. Fica no meio do caminho que vai daqui à outra metade da terra. Então a guerra não pode chegar até Mirapólvora. Impossível, não é? A gente sabe onde uma guerra começa, mas nunca onde vai parar. Os Volás podem chamar em seu auxílio um grande país e os vai-te-emboras pedir a ajuda de outro. E os dois grandes países entrarão em guerra. É o que se chama uma extensão do conflito. A cabeça de Tissu rodava como um motor. Afinal, a guerra é uma espécie de tiririca que se alastra pelo globo. Como é? Com que espécie de plantas poderíamos combatê-la? Ai, gente, esse tissuzinho é maravilhoso, né? Agora você vai acompanhar-me à fábrica, disse o Sr. Trovões. Você irá vê-la no auge da produção. Será uma ótima aula. Ele gritou algumas ordens nos seus 3 telefones e desceu em companhia de Tissu. Este, logo que chegou, ficou surdo de tanto barulho. Os martelos automáticos batiam com toda a força. As máquinas roncavam como milhões de piorras. Era preciso gritar para fazer-se ouvir, mesmo que a gente tivesse a voz do Sr. Trovões. Tissu também ficou cego com os repuxos de faíscas que irrompiam de toda parte. O aço corria pelo chão como riachos incandescentes. Fazia um calor insuportável e os homens pareciam minúsculos e negros. Após a oficina de fundição, Tissu visitou as de polimento, de torno, de montagem, bem como as de fuzis, metralhadoras, tanques, caminhões, etc. Porque a fábrica do Senhor Papai fabricava tudo o que se relacionasse com guerra, armas e munições. O dia seguinte era o dia de entrega e embalava-se o material com tanta precaução como se fosse porcelana. Finalmente, o Sr. Trovões mostrou a Tissu 2 enormes canhões, compridos como torres de catedral, e tão brilhantes que pareciam untados de manteiga. Surpresos em correntes, os canhões deslizavam lentamente pelo ar. Depois foram depositados devagarinho, em reboques de caminhões que pareciam não ter fim. São esses canhões, Tissu, que fazem a riqueza de Mirapólvora, exclamou com orgulho o Sr. Trovões. Podem demolir a cada tiro, quando casas tão grandes como a sua. 4 casas tão grandes como a sua. Essa notícia não pareceu inspirar a Tissu o mesmo orgulho. Então, pensou ele, a cada tiro de canhão, 4 Tissus sem casa, 4 Carolos sem escada, 4 Amélias sem cozinha. Então é com essas máquinas que se perde o jardim, o país, a perna ou alguém da família. Esta é a verdade. E os martelos a baterem, as forjas a esquentarem. O senhor é a favor de quem, Sr. Trovões? Perguntou Tissu, fazendo grande esforço para ser ouvido naquele alarido que se cercava. O quê? Estou perguntando. O senhor é a favor de quem nesta guerra, Sr. Trovões? Dos Volás, gritou o Sr. Trovões. E o meu pai? E papai? Também. Por quê? Porque são nossos amigos há muito tempo.
É claro, disse Tissu consigo mesmo. Se a gente tem amigos que são atacados, deve ajudá-los a se defenderem. Então esses canhões vão para os volás? Prosseguiu ele, Tissu. Só o da direita, gritou o Sr. Trovões. E o outro é para os vai-te-emboras. Como para os vai-te-emboras? Exclamou Tissu indignado. Porque eles também são bons fregueses. Assim um canhão de mira-pólvora iria atirar contra um outro canhão de mira-pólvora e demolir um jardim tanto de um lado como de outro. É o comércio, acrescentou o Sr. Trovões. Pois então eu acho abominável o seu comércio, disse Tissu. O quê? Perguntou o Sr. Trovões, abaixando-se, porque o barulho dos martelos abafava a voz de Tissu. Eu estou dizendo que o seu comércio é abominável, porque... Uma vasta bofetada o interrompeu. O conflito entre os volás e os vai-te-emboras acabava de se estender, de repente, até a face de Tissu. Eis o que é a guerra. A gente pede uma explicação, diz o que pensa e zás, recebe uma bofetada. E se eu te fizesse brotar urtiga no fundo das calças, quero ver o que você fazia. Pensava Tissu com os olhos cheios de lágrimas olhando o Sr. Trovões. Sim, urtigas ou cardos. Ele mal continha o polegar, e foi assim que a sua grande ideia, lhe veio. A aula de fábrica, vocês já previram, terminou nesse ponto. Tissu ganhou um duplo zero, o Sr. Trovões logo o comunicou ao Sr. Papai e ficou muito desgostoso. Seu Tissu, que devia lhe suceder e tornar-se o dono de Mirapólvora, demonstrava realmente poucas disposições para dirigir tão bela empresa. É preciso que eu converse com ele seriamente, disse o Sr. Papai. Onde está ele? Foi se refugiar junto ao jardineiro, como de costume, respondeu o Sr. Trovões. Bem, veremos isto mais tarde. Por ora, terminaremos as embalagens. Por causa da urgência das entregas, a fábrica funcionava sem parar. As 9 chaminés coroavam-se a noite toda de grandes ralos vermelhos. Ora, aquela noite, o Sr. Papai, que não tivera tempo de jantar e fiscalizava o trabalho das várias oficinas do alto de uma pequena torre esvidraçada, teve uma agradável surpresa. Seu Tissu voltara à fábrica e passava lentamente ao longo das caixas de fuzis, subia nos caminhões, debruçava-se sobre os motores, esgueirava-se entre os imensos canhões. Tissu é fantástico, pensou seu papai. Está se esforçando para recuperar os pontos perdidos com o seu duplo zero. Não se deve perder a esperança. Tissu realmente jamais parecera tão sério e tão atarefado. Estava de cabelo em pé. A cada instante tirava do bolso pequenos pedaços de papel. Parece até que está tomando notas, observou o Sr. Papai. Queira Deus que ele não prenda o dedo ao enfiá-lo assim nas metralhadoras. Ora, é um bom menino que reconhece logo os seus erros. O Sr. Papai iria ter outras surpresas. Gente, mais flores e menos guerra, né? No mundo, mais jardins. Gratidão, gratidão, gratidão por vocês até agora aqui comigo nesse canal. Não esqueçam de se inscrever nesse canal, ativar o sininho. O like sempre é muito bem-vindo. Comentários e compartilhe o vídeo, tá joia? Até o próximo Clube do Livro da Lulu e tchau, tchau.